Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 16. Nós faremos a leitura dos versos de número 23 a 27. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos podem acompanhar silenciosamente. Eu peço aos irmãos para que mantenham, aqueles que puderem, suas Bíblias abertas, para que nós possamos passar a exposição, a reflexão daquilo que nos diz o texto da Sagrada Escritura. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 16, versos de número 23 a 27, nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome? Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor uma vez mais. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por tua graça, pela bênção de nos encontrarmos aqui, como comunidade da fé, como igreja do Senhor, para adorarmos o teu nome. Nós te agradecemos porque nós temos a certeza de que o Senhor já falou conosco. Nós lemos aqui juntos textos da tua palavra. Senhor, nós já levamos diante do Senhor as nossas orações, nossas súplicas, nossas petições. Senhor, nós levamos ao Senhor o nosso louvor através destas orações, mas suplicamos também ao Senhor a misericórdia, o perdão pelos nossos pecados. Nós cantamos os teus louvores, enchemos aqui esta casa com adoração ao Senhor por meio das músicas que aqui cantamos juntos em louvor do teu nome. E agora nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, aberta diante de nós, com um coração desejoso de ouvirmos a tua voz, de sermos instruídos pelo Senhor, de recebermos teu ensino em nosso coração e de vermos o teu ensino ganhando corpo em nossas vidas por meio da nossa ação prática. Senhor, nos transforme, nos faça mais parecidos com Jesus, pelo poder do Espírito e pelo poder da tua palavra sendo aplicada em nossas vidas. Que se há entre nós algum irmão faltoso, que a palavra do Senhor possa chamá-lo de maneira corretiva, cheia de graça e de misericórdia, chamá-lo ao arrependimento, para endireitar a sua vida com o Senhor. Se há aqui entre nós alguém desanimado, ó Deus, que a palavra do Senhor o anime. Se há alguém aqui entre nós triste, ó Deus, que ele receba da fonte do Senhor, que emana do trono da tua graça, a alegria que somente o Senhor pode dar aos teus filhos. E, ó Senhor, se existe alguém no nosso meio que não conhece a Jesus, mas que tu tens entre os seus e que anda como uma ovelha desgarrada, que a palavra de Jesus o chame, que ele ouça a voz de Jesus e que ele se ajunte ao aprisco das ovelhas do bom pastor. Senhor, nós te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no mundo antigo, se aproximar de um rei indevidamente, sem ser chamado, sem avisar, era um ato de muitíssimo risco. Era muito arriscado você
chegar à presença de um rei sem ter sido convidado ou se aproximar de um rei de qualquer maneira, de maneira indevida. A verdade é que o simples fato de chegar à presença de um rei já era algo difícil demais. Quanto mais pensar em se aproximar de um rei de qualquer maneira. Considere, por exemplo, o exemplo que a própria Bíblia nos dá, no livro de Esther. Quando nós vamos ali no livro de Esther, nós tomamos conhecimento do cenário em que ela vivia. No antigo mundo persa, ninguém podia entrar na presença de um rei sem ser chamado, e a pessoa que fizesse isso, ela corria o risco de perder até mesmo a sua própria vida. Ela estava sob o risco da pena de morte se ela viesse a se aproximar da presença do rei sem ter sido convidada ou sem ter sido chamada à presença do rei. Esse acesso à realeza foi sempre, ao longo da história, um privilégio de pouquíssimas pessoas. Normalmente os tronos eram cercados de guardas, de servos, de mensageiros especiais, de porta-vozes. Havia uma série de protocolos a serem cumpridos em relação ao trono de uma realeza, e somente pessoas autorizadas, somente pessoas em ocasiões muito específicas podiam se apresentar diante de um rei para poder pedir qualquer coisa que fosse. Entretanto, no reino de Deus não é assim que as coisas funcionam, não, meus irmãos. No reino de Deus e na realidade deste reino, Jesus ele vai nos ensinar que os eventos da sua morte, sua ressurreição, sua ascensão para junto de Deus Pai e o envio do Espírito, estes eventos inauguraram uma nova era na comunhão de Deus com o seu povo. E quando este reino é inaugurado por Jesus, Jesus nos dá a plena certeza de que a sala do trono está de portas abertas para todos os súditos deste reino. Todos aqueles que fazem parte do povo de Deus têm um acesso livre à presença do Rei soberano. Só que Jesus diz mais, e ele diz isso para nós nesse texto. Os súditos do reino de Deus, eles não têm somente acesso livre à presença de Deus, à sala do trono da graça de Deus. Jesus nos ensina que este Rei soberano e temível é o nosso Pai. E Ele nos ama. Ele nos recebe em sua presença como filhos amados. Era disso que se tratava, não só o discurso de despedida de Jesus proferido aqui aos seus discípulos, mas todo o ministério de Jesus. A vida, obra, as realizações de Jesus, seus ensinos, os seus milagres, todas as coisas que diziam respeito à vida e à obra de Jesus, elas apontavam para essa realidade, a realidade de um dia vindouro em que Deus haveria de reestabelecer a sua comunhão com o seu povo. E ele faria isso por meio da pessoa do seu Filho, por meio do seu ungido, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava sempre a anunciar a realidade de que o reino de Deus estava próximo. E este reino de Deus que Cristo veio trazer é um reino de paz e comunhão entre Deus e o seu povo. Só que Jesus sempre deixou claro que para que este reino fosse inaugurado, era necessário que ele viesse a oferecer a sua própria vida como um sacrifício na cruz. Mas ele não simplesmente precisava se entregar como um sacrifício na cruz. Jesus tinha de ressuscitar dos mortos. Jesus tinha de voltar para a presença do Pai. E Jesus tinha de enviar o seu próprio Espírito para poder estabelecer a sua habitação com o seu povo. Somente depois destes eventos é que este reino de paz e comunhão de Deus com o seu povo haveria de ser inaugurado. Esta é a mensagem que Jesus anunciava
E este é o reino que Jesus veio trazer, um reino de paz e comunhão de Deus com o seu povo. No texto que nós lemos, nós vamos refletir sobre como depois desses eventos, depois da morte, ressurreição, ascensão, da vinda do Espírito no Pentecoste, sobre como as questões, as perguntas dos discípulos, elas seriam silenciadas e dariam lugar a orações. Nós vamos nos lembrar de como a tristeza destes discípulos, ela seria transformada em alegria. E olhando para esse texto, nós vamos ver como Jesus nos mostra Deus como um pai amoroso, pronto para poder receber os seus filhos de braços abertos em sua presença. Nesse texto que nós lemos, irmãos, nós vamos ver que na nova era do Espírito, nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para o texto, a parte A do verso 23. A primeira verdade que nós vemos a respeito desta nova era do Espírito, deste acesso livre que nós temos ao Pai por meio de Jesus, é que essa nova era do Espírito, ela reserva para nós uma compreensão mais clara dos propósitos de Deus e do caráter de Deus. Os discípulos de Jesus, eles estavam confusos. Eles estavam tomados de questionamentos. Eles não conseguiam entender as palavras de Jesus. Eles não conseguiam entender como Jesus, ao usar as figuras de linguagem que usava, ao se valer das metáforas que se valia, como Jesus estava a expressar uma realidade compreensível para eles. Todos eles estavam profundamente confusos. Mas veja o que Jesus diz na parte A do verso 23. Ele diz: naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Jesus está dizendo para os discípulos que haveria um dia vindouro em que essas questões elas seriam silenciadas. As perguntas destes discípulos seriam respondidas. Eles não se encontrariam mais tão confusos para poder entender os propósitos de Deus ou as palavras de Jesus. Jesus está apontando para um dia vindouro em que eles não fariam mais perguntas para ele. Mas de que dia Jesus está falando? Quando nós olhamos para todo o contexto, quando nós consideramos tudo que nós já vimos e sobre o qual nós refletimos ao longo dessa série de mensagens, nós sabemos que Jesus está falando sobre a realidade pós-ressurreição. Jesus está falando sobre a sua ressurreição, um curto período de tempo em que os discípulos veriam a Jesus novamente, mas Jesus está falando também de dias que se seguiriam e de eventos que se seguiriam, apontando para a realidade da vinda do Paráclito, da vinda do Espírito Santo. Jesus está dizendo que naquele dia, os seus discípulos não iam ter mais perguntas. Sempre que o Novo Testamento faz respeito a aquele dia, normalmente ele está a apontar para os últimos dias. Ele está apontando para uma realidade escatológica. É isso que o reino de Deus veio trazer, quando inaugurado por Jesus por meio da sua ressurreição. O reino de Deus é o reino dos últimos dias, do fim dos tempos. Nós já estamos a viver no fim dos tempos. O fim dos tempos se encontra entre o período da ressurreição de Jesus e a sua segunda vinda. Jesus está dizendo que naquele dia, neste dia vindouro, uma nova era seria inaugurada após a sua ressurreição e vinda do Espírito. E quando isso acontecesse, ia haver uma mudança significativa no relacionamento de Jesus com os seus discípulos após esses eventos. Mas uma outra mudança significativa é que depois destes eventos, nessa nova realidade, essa nova era do Espírito, a nova realidade do reino de Deus, o significado de todas as questões dos discípulos, ele se tornaria perfeitamente claro.
Os discípulos de Jesus iam entender as razões por detrás da morte de Jesus. Os discípulos de Jesus iam saber por que a morte de Jesus significava o bem deles. Perguntas como as perguntas que Pedro fez, que Tomé fez, que Filipe fez, que Judas fez ao longo de todo esse discurso de despedida, seriam respondidas. Elas seriam silenciadas, tudo faria sentido, eles não precisariam perguntar qualquer coisa ao Senhor. Agora veja o que Jesus diz no verso 25. Ele diz assim: essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Jesus fala da nova era vindoura como um tempo de esclarecimento. Jesus fala da nova era vindoura como um tempo em que ele vai falar claramente aos seus discípulos. Ele continuará a falar aos seus discípulos. Mas como nós já vimos, ele continuará a falar aos seus discípulos por intermédio do Espírito Santo. É o que está descrito nos versos de número 12 e 13. Mas agora essa fala de Jesus por meio do Espírito aos apóstolos, ela começará a desvendar os mistérios de Deus, que nesse tempo agora eram incompreendidos por estes homens. Mas qual seria o ponto de virada para os discípulos? Os eventos que se seguiriam em breve. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, sua volta para a presença do Pai e o envio de seu Espírito. Os discípulos somente teriam suas questões esclarecidas, suas perguntas silenciadas, quando eles contemplassem o cumprimento das promessas de Deus na vida, na entrega sacrificial de Jesus e na sua ressurreição. E com a vinda do Espírito, finalmente, esses discípulos agora eles estariam habilitados para poder compreenderem o plano redentor divino, para conhecerem mais do caráter de Deus e para desvendarem os seus propósitos. Vocês se lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus morreu, mas agora já ressuscitou dos mortos. Mas alguns dos discípulos, não do círculo mais íntimo de Jesus, mas daquele grupo que acompanhava Jesus, um pouco mais amplo, eles estão indo para essa cidade de Emaús desapontados. Toda a esperança que eles haviam nutrido de que Jesus fosse o ungido de Deus, o Messias, que veio inaugurar o reino de Deus entre os homens, ela havia se desfeito, porque eles acabaram de ver o mestre deles morrendo. Então, Jesus se encontra com esses homens no caminho para essa cidade. Jesus não revela a sua identidade para aqueles homens de uma forma misteriosa. A aparência de Jesus não permitia que os homens vissem que eles estavam caminhando com Jesus. E Jesus começa a ensinar aqueles homens a Escritura. Lembrar aqueles homens as palavras da Escritura. Mas eles ainda não conseguiam entender. Aquelas coisas ainda não podiam ser compreendidas por aqueles homens, até que os olhos daqueles homens se abriram ao verem Jesus partindo o pão diante deles. Quando eles souberam que era Jesus vivo diante deles, todos os propósitos de Deus é como se eles tivessem sido desvendados na frente deles. Isso vai ficar mais claro para nós no livro de Atos dos Apóstolos. Logo depois do evento do Pentecostes, da vinda do Espírito, quando nós ouvimos o sermão do apóstolo Pedro, anunciando as grandezas de Deus, a promessa de Deus, por meio de todo o Antigo Testamento, até o seu cumprimento, na vida e ministério de Jesus Cristo.
E nós vamos ver como Cristo continuou a falar aos apóstolos por meio do Espírito e como estes mistérios foram sendo desvendados. Sejam os evangelhos que nós temos em nossas mãos, nas epístolas neotestamentárias que nós lemos, em todos estes escritos, nós vemos os mistérios do plano redentor de Deus se abrindo diante dos nossos olhos. A nova era do Espírito, ela inaugura e ela reserva para nós um tempo de compreensão dos propósitos de Deus e do caráter de Deus. Isso nos chama a atenção para a palavra de Deus que nós temos em mãos, que é um meio de graça para a nossa comunhão com Deus. Esses mistérios foram desvendados a nós pelo poder e a atuação do Espírito, mas pelas palavras que aqui foram escritas. Quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós entendemos toda a Escritura como uma única mensagem que encontra o seu sentido e significado na vida e obra de Jesus, os mistérios do plano da redenção, eles estão descobertos para nós. O que se pode conhecer de Deus, de sua vontade, para a nossa salvação, está descrito na sua palavra. Mas aqueles discípulos não tinham isso, até o momento em que Jesus estava falando com eles. Contudo, nós temos. Nós estamos a viver nesta nova era escatológica, do Espírito estabelecendo a habitação de Jesus no meio do seu povo. E nós temos as palavras de Deus revelando-se a nós em nossas mãos. E a pergunta que nós deveríamos nos fazer é: qual a importância que nós temos dado de fato ao conhecimento de Deus por meio da sua palavra, como um meio de graça para que nós desfrutemos da comunhão com Deus Pai por meio de Jesus? Qual a última vez que você dedicou tempo lendo esta palavra com um desejo profundo no seu coração de conhecer mais o Senhor? Não só uma leitura rápida, superficial, com aplicações devocionais desconectadas do todo da mensagem do Evangelho, mas uma leitura atenta, detida, um esforço ativo para interpretar estas palavras à luz da revelação do plano redentor no Evangelho de Cristo Jesus, conforme descrito na Bíblia. Qual a última vez que você fez isso, meu irmão? Qual a última vez que você separou tempo no seu dia, rigorosamente, para dedicar a ler a palavra de Deus, conhecer mais o Senhor? A nova era do Espírito reserva esse tempo de compreensão dos mistérios, dos propósitos de Deus para nós e do caráter do próprio Deus. Jesus disse que ele falaria claramente, mais claramente aos discípulos, do Pai. Mas o quanto nós temos demonstrado interesse, paixão, fervor por conhecermos o Pai por meio da sua palavra revelada? Nós devemos considerar isso, irmãos. Nós devemos gastar tempo, fazer uso devido deste meio de graça para a nossa comunhão com Deus por meio de Jesus. Mas veja o que mais esse texto nos ensina. Esse texto nos ensina que a nova era do Espírito, ela reserva uma comunhão mais íntima com o Pai por meio das orações que nós fazemos em nome de Jesus. Veja a parte B do verso 23. Jesus está dizendo que não somente as perguntas dos discípulos seriam silenciadas, mas Jesus está sinalizando aqui que eles passariam a ter
um caminho aberto para o Pai. Eles começariam a orar, pedir ao Pai em nome de Jesus, com a certeza de que eles poderiam ser ouvidos. Veja o verso 23, a parte B. Jesus diz assim: em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Quando é que isso vai acontecer? Jesus faz menção, mais uma vez, a este período, ao dia da nova era escatológica, no verso 26, na parte A. Ele diz: naquele dia vocês pedirão em meu nome. Naquele dia vindouro, os discípulos poderiam desfrutar de uma comunhão mais profunda com o Pai por meio das suas orações feitas em nome de Jesus. É como eu disse, irmãos, até esse momento aqui os discípulos não haviam pedido nada ao Pai em nome de Jesus. Porque eles ainda não haviam visto o Cristo vitorioso sobre a morte. Eles ainda não haviam visto Jesus glorificado pelo Pai. Mas após Jesus inaugurar o seu reino, por meio da sua morte e ressurreição, inaugurar o reino eterno de Deus entre os homens, esses discípulos então teriam esse livre acesso. Só que veja que interessante, no verso 24, essa é uma realidade tão presente, que está às portas, tão iminente, em questão de horas, estes eventos eles ganharão contornos mais claros, que Jesus ele estimula os seus discípulos, ele exorta os seus discípulos a começarem a pedir agora, desde já. Ele diz assim no verso 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O tempo estava se aproximando. As horas de agonia, elas estavam prestes a serem engolidas pela alegria da vitória do Cordeiro. E todo o suprimento de alegria que os discípulos precisavam para poder passarem por este momento de tensão, de tristeza, de dor, de sofrimento, todo este suprimento, Jesus os estava assegurando que ele estava disponível agora. Eles podiam começar a pedir agora. Peçam e vocês receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está nos mostrando aqui que no dia vindouro, quando o seu reino fosse inaugurado entre os homens, os discípulos eles iam desfrutar de uma relação transformada com o Pai por seu intermédio, por meio das orações que eles fizessem em nome de Jesus. Veja, isso nos chama a atenção para a oração, que é um outro meio de graça para a nossa comunhão com o Pai. Isso nos leva às mesmas questões que eu fiz a respeito da nossa relação com a palavra de Deus. Quanto tempo nós temos dedicado em oração na presença do Senhor? Mas não qualquer tipo de oração. Não a oração como o ato de fazer pedidos e mais pedidos aleatoriamente, sem consideração naquilo que diz a palavra de Deus. Veja, nós já dissemos isso aqui em outro momento. Nós não estamos falando de qualquer tipo de oração sendo dirigida ao Pai. Nós estamos falando de uma oração que é feita em nome de Jesus. Uma oração feita em nome de Jesus é uma oração encharcada de uma profunda identificação com Jesus e a sua vontade. Não é orar sobre as coisas que nós queremos e desejamos. É orar sobre as coisas que Jesus deseja. É orar por aquelas coisas que Jesus tem em seu coração.
Isso só é possível quando o nosso coração está profundamente alinhado com o coração de Jesus. E este alinhamento só é possível quando nós estamos conscientes daquilo que Jesus diz em sua palavra. Você vê como uma coisa não está dissociada da outra. Não é como se você tivesse diante de você alguns meios de graça e você pudesse escolher qual é o meio de graça que você tem mais intimidade com ele, ou que é mais fácil para você colocá-lo em prática. Você não vai orar bem se você não conhecer a palavra de Deus. E você não vai conhecer a palavra de Deus a não ser que você viva uma experiência profunda de oração. Todos os esforços para nós conhecermos a Deus em sua palavra, sem oração, eles serão inúteis. Quanto tempo você ora por dia? Pelo que você tem orado? O quanto nós nos dedicamos à oração, irmãos, revela o quanto nós desejamos o Senhor. Nós temos desejado o Senhor, conhecê-lo, amá-lo, ter nele o nosso prazer. Nós temos orado em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Jesus, com o coração alinhado com o de Jesus. Irmãos, prestem atenção no que Jesus está dizendo para nós hoje. Ele está dizendo que nesta era que nós vivemos agora, no tempo presente, a nova era escatológica do Espírito, se nós pedirmos em nome de Jesus, nós receberemos. Nossas orações serão atendidas. Nós seremos recebidos pelo Pai em sua presença. Nós desfrutaremos de comunhão com Ele por meio deste meio de graça. Nós precisamos prestar atenção à nossa vida de oração, a essa experiência tão significativa para a vida cristã que por muitas vezes nós desprezamos. Eu tenho pedido ao Senhor, irmãos, para me ensinar a orar. Essa tem sido a minha oração já há muitos dias. Senhor, me ensine a orar. Eu não sei orar, me ensine a orar. Me ensine a ter prazer na presença do Senhor. A descobrir a minha alegria aos pés do Senhor. Me ajude a entender que a experiência da oração é uma experiência com uma fonte inesgotável de alegria para encher o meu ser, para dar sentido para a minha vida. Irmãos, a nova era do Espírito, ela reserva para nós uma comunhão mais íntima com o Pai por meio das orações que nós fazemos em nome de Jesus. E isso deve nos fazer refletir sobre a nossa vida de oração. Mas veja o que mais nos diz esse texto. E essa é a terceira e última verdade que eu quero destacar neste texto. Essa nova era escatológica do Espírito Santo, ela revela para nós o amor de Deus como sendo a fonte da nossa comunhão restaurada com Ele por meio de Jesus. Veja os versos de número 26 e 27. Jesus diz assim: naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. O que Jesus está nos mostrando aqui, irmãos, nestes versos, é que a relação dos discípulos
com o Pai, naquele dia vindouro que ele estava anunciando, ela se tornaria uma relação mais próxima. Muito mais próxima do que a relação que eles tinham com o Pai no tempo em que eles estavam vivendo, o tempo que antecedia os eventos da morte, ressurreição, ascensão e vinda do Espírito. Jesus está dizendo que naquele dia os discípulos iriam ter acesso direto ao Pai. Eles poderiam acessar a presença de Deus diretamente, sem protocolos, intermediários, bispos ou padres ou papa ou instituições, somente um filho e um pai. Jesus estava dizendo que os discípulos iriam desfrutar deste tipo de comunhão. Eles iriam pedir diretamente ao Pai em seu nome. E Jesus explica isso. Ele vai explicar isso. Ele diz que pedir ao Pai em nome dele não significa que ele iria levar as petições dos seus discípulos ao Senhor como se somente ele tivesse acesso à presença de Deus. É verdade. Cristo é o nosso intercessor fiel e constante. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele por meio de quem nós acessamos a presença de Deus. Mas veja o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: vocês vão pedir ao Pai em meu nome. E isso não quer dizer que eu é que vou levar as orações de vocês ao Pai como um porta-voz, porque só eu tenho acesso a essa presença. Ele diz: vocês orarão ao Pai. Ele vai atendê-los. Por quê? Porque o próprio Pai os ama. Irmão, Jesus está ecoando aqui mais uma vez a linguagem que remete à união do seu povo com Ele. Esse é um mistério não desvendado. Esse é um mistério que nós não podemos conceber de maneira clara e inesgotável. Nós podemos constatar a sua realidade, mas a gente não pode, em palavras, definir exatamente o que isso significa. Mas Jesus está ecoando aqui a realidade da nossa união com Ele. Jesus não está falando que Ele é um representante, que nós pedimos ao Pai indiretamente por meio dele. Quando Jesus diz que nós pedimos ao Pai em nome dele, mas isso não significa que ele está levando as nossas petições ao Pai como se somente ele tivesse acesso ao Pai, Jesus está ecoando a realidade da nossa união com ele. Nós entramos na presença de Deus por meio de Cristo Jesus. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz aos discípulos, porque o Pai ama vocês. E como é que o Pai ama os discípulos? O Pai ama os discípulos no Filho, por estarem unidos ao Filho. O que é que Jesus já havia dito aos seus discípulos sobre este dia? Jesus já havia dito aos seus discípulos que naquele dia eles saberiam que ele estava no Pai, que o Pai estava nele e que eles estavam em Cristo e que Jesus estaria também neles. Quando nós oramos em nome de Jesus, somos nós, irmãos, quedados ante os pés do Todo-Poderoso, na sua presença. Nós estamos na sala do trono agora, irmãos. Agora.
Nós estamos na presença de Deus agora. Esse é um mistério, mas esta é uma realidade. Lembrem-se das palavras de Jesus ditas à mulher samaritana. Mestre, onde é o lugar para se adorar? O que é que ele responde a ela? Olha, mulher, está chegando um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por meio da vinda do Espírito Santo, Jesus estabeleceu a sua habitação com o seu povo até que ele venha, mas hoje, agora, neste momento, nós somos um com ele e estamos na presença do Pai. Por isso que o autor aos Hebreus nos encoraja a entrarmos com confiança no trono da graça. Porque nós temos acesso por meio de Jesus. Nós temos acesso por meio de Jesus. Mas a razão principal, irmãos, é porque nós somos amados pelo Pai. Nós somos amados pelo Pai. Como nós poderíamos compreender esse amor? Não fosse pela palavra que nós temos diante de nós. Como nós poderíamos experimentar este amor? Não fosse através das nossas orações. Mas principalmente, irmãos, quero chamar a sua atenção para o final do verso 27. Porque Jesus diz que o próprio Pai os ama, mas conclui dizendo: visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Jesus já havia explicado para os seus discípulos o que significa amá-lo. Jesus já havia mostrado para os seus discípulos que amá-lo significava obedecê-lo. Mas Jesus está dizendo aqui agora que amá-lo significa também crer que ele é o ungido de Deus. Aquele que veio do Pai para manifestar o seu caráter e o seu ser. Esse é o nosso caminho de entrada para a sala do trono do Rei soberano e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Fé. A fé, irmão, sem a qual é impossível agradar a Deus. Veja, Jesus está nos dizendo que no presente tempo, nesta era, a era do Espírito, a sala do trono do Todo-Poderoso está aberta. Nós temos acesso a ela. Mas nós somente podemos ter acesso à presença de Deus pela fé em Jesus Cristo. Esta sala está aberta hoje, meu irmão. E a pergunta que eu faço a você é: você entrou por ela? Veja, eu não estou perguntando se você tornou-se membro dessa igreja. Eu não estou perguntando se você fez a sua pública profissão de fé ou se você foi batizado. Eu não estou perguntando para você se você faz parte dos trabalhos dessa igreja, se você compõe alguma das sociedades internas, se você atua em qualquer dos nossos departamentos. Eu estou perguntando se você creu. Você creu no Evangelho? Se você creu, você tem acesso livre à presença de Deus, o Pai que nos ama em Cristo Jesus. Mas se não, a oportunidade é hoje. O momento é agora. A morte de Jesus, sua ressurreição, o seu retorno para junto da presença do Pai,
a realidade da habitação do Espírito Santo no meio do seu povo, todas estas coisas nos dão a garantia de que hoje e agora nós podemos ter acesso, por meio de Jesus Cristo, pela fé, à presença de Deus. Se você não creu no Evangelho de Cristo Jesus, eu oro ao Pai para que essas palavras possam invadir o seu coração. Eu oro ao Pai para que a realidade da obra, do sacrifício eficaz de Cristo Jesus, possa ser experimentado por você, para que você encontre seu prazer, seu deleite, o significado da sua vida na presença de Deus o Pai, presença esta a qual nós temos acesso livre por causa do que Cristo Jesus fez e continua a fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a sua palavra encontre lugar em nossos corações.